falando dessa questão dos 65 mil anos, eu vou, na verdade, diminuir um pouco esse recorte. Desde a última encarnação do Senhor como Críptodos, eu não sei dizer se essa foi a última encarnação do Senhor, mas o Senhor vem, desde o tempo que o Senhor se encontra desencarnado, o Senhor vem notando uma diferença dessa espiritualidade, dessa religiosidade no terrícola? Entenda, sim, a religiosidade unitária é divina e sagrada. Sim. A forma que as religiões, perante o doutrinário, o disciplinar, baseado apenas pelo intelecto que disputa, e o coração que se emudece, é o que causa as dores. Sim, sim. Isso deve ficar muito bem explicado. Sim, sim. Não temos nenhum preconceito, em nenhum conceito de julgo ou pré-julgo a qualquer religião. Nós vemos isso como um momento apenas. O tempo sempre será maior. Sim. Hoje o meu olhar, se calcular o tempo e o espaço como vocês aqui na terceira dimensão, continua o mesmo. E o meu mesmo olhar está tudo certo. Se nós vermos no sentido cósmico. Mas se nós olharmos no sentido unitário de cada um, caos. Caos. Existem 3 palavras. Quem sou? Da onde vim? Ou da onde vim e quem sou e para onde vou? Eu já diria de uma forma não superior, acabei de chegar. Não me importa de onde eu vim. Me possuo, então eu posso ser quem eu quiser. E sou livre, posso ir aonde eu quero. Um dia vocês vão chegar lá. À vontade, rapaz. Isto é espírito, independente de qualquer religião. Você me entende? Compreendo. E, Sr. Cryptorus, tentando então trabalhar com essa visão fora da alçada da dualidade, se eu compreendi direito, é que tanto um tipo de influência desses seres, quanto o outro, ou seja, aquilo que dentro da sistema da dualidade chamaríamos de bem-intencionado, mal-intencionado, na verdade todos esses seres, eles cumprem uma função e um papel dentro da didática sideral, ou da didática cósmica. Está tudo certo. Perante o macrocosmo está tudo correto. Sim. A conturbação do mal sempre vai ser como você se coloca. O caos de fora é silencioso para aquele que, mesmo vivendo na escuridão e nas trevas, ante as revoltas, se tem um ser que se conquista, se tem um ser que vive na sua paz. Nenhum mal lhe atinge por dentro se você não abre as portas. O pensamento do ser humano me fizeram mal, eu adoeci. Não. O corpo sim, o espírito não. Sim. O que adoece é o corpo, não é o seu caráter. Ou você tem ou não tem. Me fizeram mal e eu passei a ser uma pessoa ruim. Não, você sempre foi ruim. Você me entende, rapaz? Compreendo. Essa questão da doença, então... Os seus afins, benévolos ou malvados, só lhe apresentam quem você é. Pela lei de sintonia. Pela lei de sintonia, com certeza. Nós vemos hoje, em algumas lides espiritualistas, que quanto mais as entidades decoram textos, quanto mais os médios estudam,
para dar subsídio às mesmas entidades decorarem textos que só vão atingir alguns grupos, ou que só vão, por conveniência ou aparência, por egoísmo, vaidade ou orgulho, engrandecer as coisas que o macrocosmo corrói, mas não aquilo que o coração constrói, como a temporalidade do espírito. Para ser mais claro, nós notamos hoje que tanto algumas entidades, e isto não é julgo, é uma observação minha, muito particular, Sim, senhor. e muitos medianeiros e muitas pessoas em si, incorporantes ou não incorporantes, vivem na ilusão do adquirir ininterruptamente o conhecer, mas ao mesmo tempo sem se auto-perceber. As pessoas enlouquecem atrás de falas bonitas, se escarneiam atrás de conhecimentos vis. E eu pergunto às mesmas, o que isso acrescenta na sua paz? A não ser aquele frisson que logo logo passa do peito estufado cheio de orgulho porque soube algo que a maioria não. Porque ouviu algo que a maioria dos ignorantes não concebem. Se isto é evoluir, o senso de ridículo tem outro nome, rapaz. Com certeza. O conhecimento bem usado é no ser que absorve como um eflúvio e que transmite como uma esfera. Pense nisso. É um princípio dentro da magia também. Exatamente. O que o senhor falou agora, na hora me remeteu a um livro que estava aqui do meu lado, que eu abri e caiu não coincidentemente na página, da Helena Blavatsky, que é o Ocultismo Prático, e que fala, né, exatamente o que o senhor falou, né, que não há nada mais valioso para o indivíduo do que possuir um ideal elevado ao qual ele aspire, e aí ela termina com: desta forma, se ele se esforça por tornar-se, ao invés de apenas parecer, não cessará de aproximar-se continuamente e cada vez mais do seu objetivo. Uma esfera do macrocosmo é despreza. Ela não se prende em nada, ela é livre. Quando você absorve um conhecimento e transpira o mesmo com naturalidade, você se assenhorou do que há mais importante para perceber, a si mesmo. É isto que ela tentou dizer. Exatamente. Infelizmente nós vemos que as intenções estão cada vez mais turvas. Sim. E as crianças cada vez mais necessitadas de doce. Então seria uma espécie de recrudescimento, Sr. Kryptos? Sim. Que também faz parte do processo. Depende do seu olhar, rapaz. Seria um olhar acima do dualismo. O processo que vem de fora é natural. É a escolha de cada um. Sim. Porque vem do outro. Da mesma forma, o processo seu que está saindo de dentro é com naturalidade. Ninguém tem nada a ver com isso. A escolha é sua. Mexa-se. Você me entende? Sim. Então, Kryptos não está condenando entidade nenhuma porque não estou citando nomes. A consciência de cada um, denomine como quiser. Sim. Hoje vocês usam esses recursos da internet. Louvável. Não sou o melhor e não sou o mais dedicado. Mas estou aqui, fazendo a minha parte. Apenas isso. Mas nós notamos de uma forma respeitosa, muito respeitosa, que se as pessoas brincam com a própria vida, desvalorizam o que sabem. E se as pessoas desvalorizam a própria vida, não valorizam aquilo que percebem. Conversa jogada fora. Papo que dure. Você entende, rapaz? Entendi. Eu uso algumas palavras bem atual para me fazer mais familiarizado com vocês. Sim. Afinal,
somos todos humanos, não somos? Exatamente, senhor. À vontade. Falando sobre a questão da raça humana, senhor. Isso que hoje nós conhecemos como sendo a raça humana terráquea, ela realmente é a raça original deste planeta? Eu já ouvi algumas referências de que não há um outro, os reptilianos. Em vários momentos existiu raças originais. Se em vários momentos existiu raças originais, e para formar um tempo maior, precisa haver fragmentos de momentos, eu não vejo assim. Raça é raça. Raça é raça. É uma só. Sim, senhor. Em aspectos, talvez físicos, diferentes, mas naturalmente psíquicos, é uma só. E mesmo assim, alguns são mais tocados pelas frequências do espaço, e alguns outros são mais arraigados pela materialidade do planeta Terra. Pense, e à vontade. A literatura religiosa espiritualista atual sempre deixa muito aparecer com uma vinda, né, uma migração, uma transmigração de espíritos vindo quase que compulsoriamente e não de acordo com o livre-arbítrio deles. Como que o senhor vê essa questão? É realmente de forma compulsória? É um expurgo e eles são trazidos compulsório e expurgo são apenas nomenclaturas que envolvem religião. Ou uma filorreligião, ou uma análise ainda muito presa ao bem e o mal. Como o humano concebe. Se você entender que o macrocosmo é um grande coração, e ele tem ritmos de pulsar, e perante uma das suas veias, um planeta, vamos dizer assim, ou uma pequena galáxia, ou uma nebulosa. Esta nebulosa está pulsando de outra frequência. O coração não é vingativo, mas o organismo vivo, tanto a nebulosa como uma veia, como o coração, que é muito maior, há de distinguir-se um do outro. Nas polaridades, ou como vocês dizem, sintonia. Vou simplificar de uma forma humana. Você mora num bairro. Independente do bem e do mal, tudo que você vê não lhe preenche, não lhe agrada. O bairro é o bairro. Sim. Ele não convida para ir embora. Mas você sente um repulso e uma vontade de sair. Sim. À vontade, rapaz. Falei a mesma coisa. Compreendi. Porque o macrocosmo não é um castigador. O macrocosmo é um provedor de realidades. Agora, se você vai se realizar ou não, o problema é seu. Às vezes a percepção dessa realidade, né, é a autopunição ou a autoprisão, né, que nós... A autopunição e o perseverar no que é, em realidade, é só tua. Sim. É só de você que me ouve. Por isso que tem muitas pessoas perante este planeta, como vocês falam, zen. Não se estressam, não se incomodam com nada. E tem muitas pessoas que têm tudo, mas não pertencem a nada a si mesmas. Vivem no estresse. Não é assim? Exatamente. E, Sr. Crypturus, eu justamente ia perguntar isso ao senhor. O que o senhor recomenda a essas almas que não se sentem parte dessa fração que é esse planeta dentro do macrocosmo? Eu faço questão de falar primeiro, Sim, senhor. e não diminuindo, a palavra amor próprio. Sim. E amor. Exercitem o afeto sobre tudo que tu não gosta, tudo que tu não quer, tudo que tu não deseja. Porque o afeto, ante o amor, que vocês classificam com umbigo, e ante o amar,
que vocês fragmentam pela força do desejo e da vontade da conveniência, o afeto não há de distinguir, porque ele só há de te colocar com a tua ignorância de se sentir puro, sem jugo. E você vai sentir na carne uma dor muito forte. A primeira vai ser vergonha. Sim. Talvez, para aqueles que não estão tão embrutecidos assim. Sim. A segunda vai ser ansiedade. E a terceira, vontade, desejo, com amor próprio e com amor de fazer algo para servir os seus semelhantes também. Você me entende, rapaz? Perfeitamente. Esta parte que foi falada pelo senhor Tata Caveira, que fique grifada. Sim, senhor. E bem corrigida. Sim. Esse pequeno texto. Para aqueles que gostam de se intelectualizar apenas e não notar-se pelo que sentem. À vontade, rapaz. A questão do desafeto que o senhor falou, na verdade, a questão do afeto. Do afeto, sim. Mas o senhor falou uma coisa que me lembrou uma questão do desafeto, né? Que é a questão da sintonia. O desafeto que nós conquistamos, na verdade, acaba então sendo o espelho da maldade que existe também em nós. A intelectualidade absorvida, sem concernir o sentido de si mesmo na própria paz, causa o desafeto perante a sua própria vida. Sim. E alimenta apenas as afeições, classificando o que está lá fora mais importante daquilo que você nutre por dentro. Está mais claro? Está, perfeitamente claro. O problema não era intelectual. O problema é como você maneja a sua intelectualidade pela sua inteligência. Sim. O manejo é teu. Ninguém tem nada a ver com isso. Nem eu. Mas mesmo assim, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu lhe convido. Conheça-te. Como qualquer outra alma e espírito. Independente das suas intenções sobre vocês, fazem a mesma coisa. Porque um convite não é um arrombar de portas. Até mesmo a obsessão. Vocês falam tanto dos obsessores malignos, espíritos obsedando pessoas? Vejo eles como cortesões que vivem praticando a gentileza de assegurar o espelho nas suas frentes. Nada mais do que isso. Lei de sintonia. Exatamente. Eu peço cusas. O medianeiro em si tem um processo de disleia, sem que algumas palavras, quando pronuncio, o órgão vocal dele sai de uma forma diferente. Não há problema. Porque eu entendo que não há problema, mas à vontade. Sim, não altera. Respeito perante as pessoas que ouvem. Sim. Retornando à questão desse intercâmbio espiritualidade e encarnados, gostaria de perguntar ao senhor Crypturus, sobre como que a própria... Quando o encarnado pensa em relação à espiritualidade, nós pensamos em geral também nos guias, né, como fazendo parte dessa espiritualidade. E como que os guias pensam essa espiritualidade a partir deles? Há também seres a quem eles se referem como seus guias e como sendo, assim como nós fazemos preces. Alguns na Terra você pensa: como eu serei amanhã como meu mentor? Espíritos evoluídos sentem: amanhã se faz a minha sequência. Na Terra, vocês têm os seus mentores de luz de como eu serei amanhã. Os espíritos luminosos do amor sentem: amanhã é a minha sequência. Está explicado, rapaz? Sim.
dentro e fora sempre. O que está dentro é semelhante ao que está fora, sempre. Senhor Cryptus, na nossa primeira conversa, o senhor se referiu como sendo um terráqueo, sendo um híbrido. O senhor já teve experiências encarnatórias em outros orbes? Sim. Poderia falar a respeito um pouquinho? Eu vou falar do último. Sim, vou sim. tentar falar de uma forma bem humana. Sim, sim. Antes de vir para a Terra, o espírito, que hoje se denomina Cryptus, estagiou em Marte. Sim. Um planeta rico, na época, esverdejante e muito similar ao planeta Terra. Sim. Uma tecnologia muito avançada. Na época nós conseguíamos graduar as energias do raio ultravioleta e infravermelho do Sol. Sim, sim. A atmosfera rica em ar. Ao ponto de dizer a você, o solo de Marte é rico em água. Sim. Como também rico de vários gases como oxigênio. Em algumas partes, congelados. Esse orbe em sua... Isso era a terceira dimensão? Congelados entre cascas, vamos dizer assim, ou paredes espessas de cristais. Mas existe sim. Túneis e outras coisas mais. O tempo. Tempo. Vocês nunca tiveram sozinho. Esse orbe que o senhor se refere seria uma camada na terceira dimensão ainda de Marte? Nós estamos falando de uma época que vocês poderiam dominar há 160, 170 mil anos atrás. Sim, sim. E hoje, nós temos alguns relatos, através de algumas entidades espiritualistas, sobre uma vida em Marte, que ainda haveria hoje. Não, ela não se trata desse orbe de terceira dimensão. Seria uma outra realidade já? Uma suposta morte de um planeta não quer dizer que a morte se exale para o plano espiritual. Sim, sim. Por respeito aos irmãos marcianos, eu paro aqui. Mas continua a vida no astral, no plano espiritual em Marte, em algumas esferas ao redor, sim. Sim. Há 168 mil anos, para ser mais exato, ainda existia vida em Marte. Física. No terceiro... Não como cidades construídas. A guerra já estava aniquilando tudo. À vontade, rapaz. Esse também pode vir a ser o destino da nossa terceira dimensão terrícola? Os anjos não brotaram da terra, caíram do céu. Sim. Não foi isso? Foi. À vontade. Compreendi. E o porquê que às vezes, então, Sr. Cryptus, essa encarnação... Você entendeu? Peço licença. Sim, senhor. Você entendeu que alguns assuntos, eu vou tentar ser mais humanos, eu me recuso a tocar em profundidade? Sim, sim. Por duas coisas. E nenhuma delas envolve vocês não tão preparados. Eu poderia dizer isso porque eu entendo que muitos assim têm, alguns mentores usam. Este artifício respeitoso. A primeira coisa é que não vai acrescentar em nada na vida de vocês. Sim. Principalmente na intimidade. Só a curiosidade viu de muitas vezes acontecer o que eu disse há pouco tempo. Exato. Eu sei e tu não sabe. E por saber, os outros que assim não ouviram são inferiores. É o que Compreendo. vocês mais fazem nessa terra. E a outra coisa, o ser humano
ainda, não todos, têm a sua vida de uma forma muito infantil. A infantilidade, vivida no que pensa, para calcular e distinguir, para disputar e adquirir cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, essa infantilidade é uma criança sofrida, que se sente abandonada por si mesma. Criança com pai e com mãe, que se tem órfão. Você entende a metáfora, rapaz? Compreendi sim, senhor. Indo então para um outro aspecto dessa questão da espiritualidade no macrocosmo, o porquê que a individualidade, Sr. Crypturus, ora estagia, por exemplo, como... Mas senhor... estão me pedindo aqui para mim abrir uma exceção. Sim, senhor. Os outros colegas. Sim. Há 168 mil anos atrás, ainda, as pirâmides de cristais, algumas estavam na superfície de Marte. Sim. Essas pirâmides, além de trazer uma espécie de correção gravitacional ao nosso bil e vem querer, você entende, rapaz? Entendi. Uhum. Dava-nos sustentáculo, não só gravitacional, mas também para captar, adaptar, amplificar e transmitir ondas do macrocosmo, para o nosso vil proveito abrir buracos de minhoca, na realidade tanto física como astral. Aqui não foi diferente. A Atlântida e na Lemúria, né? Aqui não foi diferente, rapaz. As pirâmides não é enfeite. Com certeza. Eu falei algo muito superficial, porque ainda é algo muito fantasioso na cabeça da maioria. À vontade. Se o senhor me permite, Sr. Crypturus, o nosso, que se chama aqui de Triângulo das Bermudas, seria um vestígio de algo similar que aconteceu aqui? Foi um acidente. Um acidente? Foi um acidente. Há mais ou menos alguns milênios e milênios atrás, foi aberto um buraco de minhoca. E ele foi fechado no plano físico. E continuou aberto até pouco tempo no plano astral. Sim. O vácuo, para ficar mais simples, que isso causava, fazia alguns barcos, navios, vagarem para várias dimensões. Sim. O Triângulo das Bermudas é uma corrente de energia, não é um ponto de energia. Nós entendemos que alguns classificaram, fazendo linhas que ligam lugares a lugares, como um ponto. Não. Sim. Ele é um fluxo. Mas alguns milênios atrás, neste fluxo, houve uma interrupção por mentes. E essas mentes, algumas foram até dizimadas neste momento, tiveram o disparato de deixar aberto. Sim. Para simplificar a compreensão de alguns. O Triângulo das Bermudas não é um chakra natural do planeta. É uma ferida. Você me entende, rapaz? Sim, compreendo. E qual o propósito que ele foi aberto? Dominar o tempo. Sim. Vamos parar por aí. Sim, senhor. Outra pergunta, à vontade. Voltando então à questão espiritualidade e encarnações sucessivas, o porquê que um espírito terrícola, como por exemplo o caso que o senhor estava dando exemplo já dentro do áudio passado, pode vir a encarnar, por exemplo, ora aqui na Terra e ora
em Marte, por exemplo, o que representa... Não é o lugar que molda a tua paz. É a tua paz que encanta os lugares. Sim. De novo, a questão da própria atração, né? De, às vezes, sentir-se e também ser atraído E não é pela lugar. tua intelectualidade que você vai reencarnar em esferas evoluídas. Não é. Sim, pela moralidade. A moralidade que nós vemos não é você fazer o certo ou o errado nessa terra, rapaz. Mas é você ter a sua paz, ao ponto de que pelo afeto, o grande ignorante da alma, distinguir você apenas pela paz, nada mais do que isso. Ao ponto de você ser o senhor de tudo que há. Um peregrino que aonde passa, abençoa o que há com a suavidade da sua paz pelo seu olhar, pela sua observação. Vocês são um peregrino que observa, sem se prender em nada, porque são livres. A paz faz isso. Mas essa concepção ainda é distante para a grande massa e maioria da raça humana. Sim, eu justamente... O amor é desprezo. O amar é desprendimento. O afeto é reconhecimento e acolhimento também. A paz acolhe. Acolhe o que há de mais importante em todas as existências: a tua sanidade de um ser eterno. Compreendo, sim. À vontade, rapaz. Temos mais uns minutos. Sim. Então eu vou fazer a minha última pergunta. Dentro dessa questão, então, da dualidade, Sr. Cryptus, a paz, ela está acima da questão do que nós consideramos sendo o fazer o bem? Quando eu falo em paz, eu não boto em pauta o bem ou o mal. Eu coloco o seu melhor. Sim. A inspiração do seu melhor. Então, a paz pelo momento, pela satisfação do que somos hoje, independente de nos considerarmos perfeitos ou não, ela então acaba pela sendo... paz, pela satisfação do que tu é. Sim. O ser humano não tem paz porque não se satisfaz como está. Não se preenche como é. E se transfigura como ser para agradar o que está lá fora, desfazendo cada vez mais da sua paz que deveria alimentar por dentro. Mas não é assim, é possível obter essa paz mesmo não trazendo aquilo que nós consideramos como sendo o nosso melhor? O melhor não é considerado, é vivenciado. É vivenciado. Porque quando você considera o melhor como algo, você está desfazendo do que viveu atrás como pior. Sim, compreendo. Então, quando você sente-se e sente em tudo que faz pelo que é, o teu melhor é tão naturalizado que você pode estar na guerra, mas por dentro você está em paz. Você pode estar na escuridão, mas por dentro você está na luz. Você pode estar nas trevas e por dentro você está no céu. A paz é incorruptível. Ela não se corrompe com o melhor e ela não se conturba com o pior. A paz é o eixo do espírito errante, independente dos tempos, perante as polaridades da luz, a ação da mesma, nós entendemos que ele se desperta cada vez mais para o que é apenas eterno. Para um ser que é eterno e se conscientiza profundamente
que essa é a única realidade que é e existe lá fora, nada, exatamente nada tira a sua paz. Os modos de amar se tornam passageiros. As colocações das várias formas graduantes do amor se tornam passageiros. A única coisa que ele leva é o afeto por si mesmo. Uma boa noite, rapaz. Boa noite, senhor. Muito obrigado. Eu lhe agradeço muito.